do Trabalho apresenta Conhecendo as Profissões. Então, eu me chamo Rafael Prodabon, eu sou professor de Biologia. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a minha profissão. Então, eu sou professor já há 21 anos. Eu trabalho com ensino fundamental, ensino médio e cursos pré-vestibulares. E eu acho que ser professor é um desafio interessante, porque o meu papel é gerar entendimento sobre determinados conteúdos e dar significado àquilo que precisa ser aprendido. Quer dizer que o meu desafio enquanto professor é fazer o meu aluno entender aquilo que ele precisa aprender e dar significado, dar um sentido para esse aprender. Por que é que ele precisa aprender cada um dos conteúdos que ele vê em sala de aula? Então, nesses 21 anos de profissão, eu transitei por escolas públicas, escolas particulares, eu já fui efetivo no estado, eu trabalhei em escolas de Concórdia, Lindóia do Sul, Chapecó, Xanxerê, nossa, nem lembro, bastante lugares. Trabalho atualmente em Concórdia, trabalho tanto com a escola particular, quanto trabalho também para o SESC, e tenho a Qualifica, que é a nossa empresa de reforço escolar. E eu acho que o maior desafio atualmente na minha profissão é esse novo, né, que a pandemia criou, que é esse regime misto, que vocês também, eu acho, devem estar enfrentando aí como um desafio. Esse regime misto em que vocês têm aulas híbridas, né, com a possibilidade de assistir aulas em casa, assistir aulas presencialmente. E isso tem, para mim, né, gerado um certo desconforto em termos de comunicação, né? Não sei se vocês sentem isso também, mas por mais que a gente tenha hoje toda uma facilidade em se comunicar através de aplicativos, através de diferentes meios, me parece que são muitos caminhos e acaba se criando barreiras de comunicação, porque você acaba tendo a possibilidade, uma ampla possibilidade de encontrar com vocês e conversar, mas para quem recebe um grande volume de informações em diferentes aplicativos, por diferentes meios, diferentes vias, muita informação acaba se perdendo. Eu falo assim, daqui a pouco, eu não sei se vocês estão convendo isso, mas informação no WhatsApp, informação através de Google Drive, informações que são postadas através, muitas vezes, de aplicativos específicos que cada escola adota. E quando você trabalha em 2, 3, 4 locais diferentes, tu acaba somando e multiplicando essas vias de comunicação. Então, eu acho que esse é o maior desafio hoje, né? Combinado a essa necessidade que o professor ainda encontra de ter que, muitas vezes, para poder ter uma subsistência, né? Ter um salário digno, ter uma compensação digna no final do mês, trabalhar muitas vezes em vários locais, assumir várias responsabilidades diferentes para poder se sustentar a família com dignidade e tudo mais, porque ainda é uma carreira que é muito desvalorizada, apesar de a gente ter um rendimento que ainda está muito acima, vamos dizer assim, do que o trabalho braçal, vamos dizer assim, mas que está muito aquém daquilo que se precisa normalmente para se ter uma qualidade de vida melhor, né? E isso infelizmente é um reflexo de políticas sociais e econômicas do país, né? Então é uma coisa que é difícil de resolver, mas eu acho uma complicação assim. E o que eu penso da nossa profissão daqui a alguns anos, né?
é desafiador imaginar, né? Porque a educação, eu acho que ela sofreu uma grande reviravolta com essa pandemia, né? Vamos dizer assim. O sistema, ele vinha muito moroso, as mudanças eram sempre muito lentas, né? A gente vem replicando um sistema educacional desde tempos imemoráveis, com, com um padrão que mudava muito pouco. E agora a gente está, acho que, construindo um novo caminho que tem mostrado para as pessoas que esse modelo professor, sala de aula, dando aula e falando, replicando, gerando entendimento, ele precisa ser melhor aproveitado, né? Porque eu acho que agora fica bem claro assim a possibilidade do cyberlearning, do produzir conhecimento ou gerar entendimento de forma autodidata, né? Da necessidade de se buscar e se desenvolver sozinho, muitas vezes dentro de diferentes conteúdos, diferentes disciplinas. Então eu acho que o papel de professor como mediador de conhecimento, né, que possa ensinar o caminho ou ajudar a encontrar o caminho para o conhecimento, ele passa a ser muito mais importante agora do que o reprodutor do conteúdo, né? Eu acho que o maior desafio agora da profissão é encontrar um equilíbrio, né, entre o modelo que, vamos dizer assim, que ficou para trás, né, e o que vem se estabelecendo daqui em diante. Acho que é isso. Oi, então, eu sou a professora Carmen Lau Segato, sou professora de Química, completo agora no mês de agosto 21 anos de atuação. Desses 21 anos, 15, 16 anos sempre foram em escolas da rede privada, cursinhos pré-vestibular. Trabalhei por 13 anos aí no Senai, de 2007 até 2020. Hoje eu sou sócia fundadora do Qualifica, Serviço de Reforço Escolar. E eu vejo assim que a profissão do professor hoje, ela é extremamente desafiadora, muito mais desafiadora do que há 20 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, porque existe muito acesso à informação, a informação ela está globalizada, ela está disponível para todo mundo. E isso leva as pessoas a acreditarem que o professor teria a sua profissão extinta. E com a pandemia agora, o que se percebe é justamente a falta que o professor faz para estar conduzindo essa atividade escolar. A informação está muito longe de significar conhecimento. Existe uma grande diferença entre você ter uma informação e essa informação vir a ser um conhecimento aplicável, sabe? Então, a principal característica, a principal qualidade, a habilidade, vamos dizer assim, hoje para o professor é essa adaptação. Ele tem que se adaptar a esse excesso de informação, mostrar para o aluno que nem tudo que é informação é verídica, de que forma essa informação vem a ser conhecimento que ele vai aplicar na vida. Quando a gente fala de aluno de ensino médio, a gente tem duas perspectivas. Nós temos aqueles alunos que vão fazer cursinho, que vão prestar o Enem, e nós temos aquele aluno que já sai para o mercado de trabalho. Então o interesse desses alunos são totalmente diferentes, e o professor tem que ter a sensibilidade de estar atendendo a essas duas clientelas, né? Só complementando a minha fala anterior, eu comentei que eu sou técnica em Química, né? Mas depois que eu comecei a dar aula, tem a necessidade de você fazer um curso superior. Você não consegue trabalhar, se efetivar em escola pública ou entrar na rede privada apenas com curso técnico. Então, eu fiz o curso de licenciatura em Química, com habilitação para Física, a pós-graduação, o MBA aí do Senai,
e um profissional, independente da área que ele atua, ele precisa estar constantemente se aperfeiçoando e melhorando o seu currículo. Eu entrei no ramo da educação, dizendo assim, como prof, foi por acaso. A minha formação é técnica, eu sou técnica em química, inclusive eu conto para os meus alunos que quando eu fiz o ensino médio eu podia escolher entre magistério ou técnico em química, e como eu não queria ser professora, eu fiz técnico em química. E quando eu vim morar para Concórdia, existiu uma carência muito grande de professores de química e eu fui convidada a estar trabalhando, então, em escolas, porque eu tinha um bom conhecimento sobre a área, né, conhecimento técnico. No início eu não quis, né, porque nunca tinha me passado pela cabeça ser prof, só que depois que eu comecei a trabalhar, era tão natural como se eu tivesse sido prof a vida toda. E hoje há muito tempo atrás, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser sendo professora. E é algo assim que transpõe, tanto que a gente fundou também o Qualifica ali com o objetivo de oferecer uma educação na área de ciências da natureza diversificado, diferenciado, mais leve para o aluno, sem a burocracia de escola, porque um dos grandes empecilhos hoje que eu vejo para o professor é a burocracia que o professor está inserido. Então a gente não consegue usar toda a disposição, toda a energia que a gente tem para efetivamente transmitir o conteúdo, porque existe uma sobrecarga burocrática muito grande. A gente é muito engessado a questão governamental, planos de ensino. Tem que ter algo que rege, mas ele limita bastante a atuação também do professor. E um dos grandes desafios que eu vejo para o professor daqui para frente, não que isso já não vinha existindo, né? É justamente trazer para o aluno aquele conhecimento que é significativo para ele. Então nós estamos passando por toda uma reforma do ensino médio, né? O novo ensino médio em âmbito nacional, sejam escolas públicas ou privadas, e eles estão trazendo um novo olhar sobre o ensino médio. E o professor precisa se adaptar, precisa aprender a trabalhar de forma contextualizada, né? Tirando o olhar unicamente da química, unicamente da física, unicamente da biologia, falando da minha área, né? E trazendo isso para uma perspectiva maior que faça o aluno enxergar de forma mais expressiva esse relacionamento de conteúdos com a sua vida. E sem contar que agora a gente provavelmente vai ter toda uma demanda diferenciada de cobrança de Enem, de vestibular, e o professor tem que estar atento para isso também. Então foi-se a época do siga o modelo, de decorar conteúdo e realmente fazer o aluno pensar, raciocinar sobre isso ali e a aplicabilidade na vida prática dele, tá bom? Um abraço. Olá, o meu nome é Janine Maciel Albino e eu vim falar um pouquinho da minha profissão para vocês, que é agente de viagem. Então, o agente de viagem ele é responsável por realizar sonho dos seus clientes em viajar. Então ele fica com a parte da organização, a parte da contratação e venda de pacotes turísticos. Por que eu decidi esta profissão? Eu sempre, desde jovenzinha, eu amava a cultura, outras culturas, estudar outros países, o nosso próprio país. Então eu pegava os folders de viagens e já me imaginava lá. Então, para começar, já foi aí a decisão, né? E eu tenho já 25 anos de experiência trabalhando nesse ramo.
E quais são as habilidades, então, que tem que ter um agente de viagem? Em primeiro lugar, organização e conhecimento. Você tem que, primeiro, ter um conhecimento muito grande do destino e depois a organização de todas as partes, do início ao fim da viagem do seu cliente, né? Então, tem que ser bem flexível, e também saber lidar em situações de imprevistos com muita tranquilidade e serenidade, tomando decisões rápidas nesses momentos. Tem que colocar em primeiro lugar o seu cliente e realmente gostar de trabalhar com pessoas, né? Esse é o segredo principal. Também tem que gostar, conhecer sobre curiosidades de outras culturas e também de idiomas. Quais são os desafios da nossa área? Bom, posso dizer que hoje é a pandemia, todo esse tempo de pandemia, porque o turismo ele parou praticamente nesse tempo, né, devido à pandemia, as fronteiras fechadas, né? Então é essa a nossa dificuldade no momento, tá? E o que você imagina como o futuro dessa profissão? Eu imagino que o agente de viagem vai ser estilo um assistente pessoal, né, que vai ser contratado pelo seu conhecimento para tomar conta desse cliente, né? Então, eu espero ter ajudado e tudo de bom para vocês. Olá, pessoal. Bom, me pediram para conversar um pouco com vocês sobre uma das profissões que eu tenho na minha vida, que é a profissão de cantor, de compositor, de letrista, né? Não é a minha principal profissão hoje. Hoje ela é mais como um hobby. Durante algum tempo da minha vida ela foi sim mais forte. Durante um tempo aí eu fazia algumas apresentações ao vivo, em shows, gravei um CD, mas hoje ela é mais um hobby na minha vida. Eu sou cantor, sou compositor, e ao longo da minha vida eu aprendi algumas coisas nessa carreira de cantor, de compositor. Realmente você tem que ser muito bom, se dedicar muito, batalhar, porque existem muitas pessoas boas também no mercado. E todo dia você aprende. Mas você precisa de algumas coisas especiais, como por exemplo um bom empresário, um bom produtor e, claro, algum investimento. E tem que batalhar, né? Tem que sair do teu chão, da tua casa, da tua situação cômoda e batalhar por isso. Como qualquer outra profissão, ela também exige muito de você. E isso é uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu acho que o que é importante para um cantor, para um compositor, é ele saber captar, ter sensibilidade suficiente para captar o mundo, as experiências, os sentimentos, as coisas ao seu redor e transmitir isso através da música. E isso também acontece com quem é pintor, com quem realiza outras formas de expressão da arte. E a música é assim, uma forma de você se expressar de uma experiência que você teve e muitas vezes uma experiência que alguém teve. Você capta aquela experiência e você transmite isso através da música. É muito legal, é espetacular você pegar uma letra do nada e você fazer aquela letra crescer, ganhar uma melodia, um ritmo e ficar gostosa de cantar. Os desafios dessa profissão, eles são muitos, como eu já falei. Você tem que se dedicar, você tem que investir, você tem que ter um produtor musical. Não é fácil e depende muito por vezes da região onde você está inserido. Por exemplo, não adianta você querer ser um cantor de sucesso da música gauchesca no Nordeste. Até pode ser, né? Mas você tem que estar situado numa região onde você tem um público e esse público te ajude você a divulgar o teu trabalho, a tua música. Eu tenho aí algumas pessoas que eu admiro bastante nesse meio e algumas talvez não sejam da geração dos mais novos, mas eu vou citar essa pessoa pela capacidade de composição que ela tem. Por mais que alguns não tenham ele como fã, não tenham ele como uma referência musical, é natural isso, mas para mim, um dos maiores letristas do Brasil se chama Roberto Carlos. As composições dele são espetaculares. Vale a pena ouvir, vale a pena ler. Obrigado, pessoal. Bom dia, estamos hoje aqui com a Karine Keffer.
Ela é engenheira de materiais e vamos fazer algumas perguntas então sobre a sua profissão. Você pode nos falar um pouquinho então sobre engenharia de materiais? Posso, claro. Então, o curso de Engenharia de Materiais, ele é um curso relativamente novo, tanto no contexto mundial, mas principalmente no Brasil. Ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando se viu a necessidade de produzir uma grande quantidade, né, de maquinários rapidamente, e eles começaram a encontrar problemas. Os materiais, eles não estavam se comportando, né, nas condições de trabalho como tinham sido projetados. Então se viu a necessidade de estudar esses materiais. Depois da década de 50 surgiu em várias universidades europeias esse curso, e daí na década de 70 surgiu os primeiros cursos de engenharia de materiais no país. Ele é um curso que ele deriva do curso de engenharia mecânica. Então o engenheiro de materiais, ele trabalha em conjunto com o engenheiro mecânico. Ok. E por que você decidiu então seguir essa profissão? Então, eu decidi porque o curso de Engenharia de Materiais, por exemplo, o curso aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, a nomenclatura é o curso em Ciências e Engenharia de Materiais. Então, ele é um curso que ele não é restrito à parte de engenharia, parte de processos, né? Ele envolve muita ciência. Então, ele engloba 3 grandes áreas, né, do conhecimento, que é a física, a química e a matemática. Então, justamente por ter esse viés de pesquisa, é que eu gostei, né, e escolhi o curso de Engenharia de Materiais ao invés do curso de Engenharia Mecânica. Ok. Você pode contar um pouquinho sobre a sua experiência profissional? Isto é, há quanto tempo, o local de trabalho que você exerce? Sim, então, eu me formei em 2008 e desde essa época, né, eu estou trabalhando com pesquisa. Então, eu fiz um mestrado, né, na parte de materiais poliméricos, onde eu tentava desenvolver membranas para células combustíveis. Depois, eu fiz o doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, trabalhando na pesquisa de ligas aeronáuticas. E o pós-doutorado na Universidade de Cape Town, também trabalhando com ligas aeronáuticas, né? Mas na parte de otimizar os parâmetros de fabricação. E depois do meu pós-doc, eu venho trabalhando como docente nos cursos, né, técnicos e tecnológicos, envolvendo a parte de engenharia de materiais, principalmente na parte de fabricação mecânica. E, Karine, quais habilidades você acha que são necessárias, então, para seguir essa profissão? Então, existem 2 grandes áreas dessa profissão, né? Se você for para a parte de fabricação mecânica, né, trabalhar em indústrias, você vai ter que ter a habilidade de gerenciar uma equipe, né? E trabalhar em ambientes que são hostis, né? Porque você tem que fabricar rapidamente, então tem que estar voltado ao resultado, tem que ter bastante liderança, né? Para atingir os objetivos da empresa. E você pode também trabalhar, né, na área que eu escolhi, que é a área de pesquisa. Então, você vai trabalhar em um ambiente laboratorial, então você vai ter que ter bastante cuidado no desenvolvimento de projetos, na análise de dados, né? Então, é um trabalho mais solitário, que você precisa muita concentração e precisa estar sempre atento, né, para conseguir interpretar os resultados e fazer a melhoria do seu produto. Ok. E quais desafios que esta profissão está enfrentando hoje no Brasil? Eu acho que o maior desafio é que o Brasil ele não valoriza muito a parte da pesquisa, né? Então, as nossas tecnologias, as nossas indústrias, elas não têm esse viés de desenvolver novas tecnologias. A gente trabalha muito com a matéria-prima básica, né? O Brasil é um grande produtor de minério e o que a gente faz é transformar esse minério em metais e vender. E as grandes máquinas, as tecnologias de ponta, elas vêm todas de fora. Então, para o engenheiro de materiais, eu acho que esse que é o grande desafio, valorizar, desenvolver a pesquisa nacional e desenvolver as novas tecnologias aqui no nosso país. E como você vê assim o futuro dessa profissão assim para as pessoas que estão querendo hoje, né, fazer engenharia de materiais? Eu vejo que tem muito campo, porque cada vez mais
a modernização das máquinas e equipamentos depende da resposta dos materiais. Então, por exemplo, isso que permite a gente ter celulares cada vez menores, computadores cada vez mais rápidos, é justamente a tecnologia, ela já existe há um longo tempo, mas os materiais estão se aprimorando. Então, hoje em dia existem até materiais que a gente chama de materiais inteligentes, que você não precisa mais ter uma programação, o próprio material consegue responder às respostas do ambiente, às mudanças do ambiente. Então, é uma nova classe de materiais que está permitindo que as coisas funcionem de maneira muito mais rápida. Por exemplo, esses materiais inteligentes, eles são usados na parte de robótica, na parte de foguetes, até na parte de vestuário, né? Ok, Karina, seria isso então. Muito obrigada. Obrigada a E vocês. fica a dica pro pessoal, né? É um curso muito legal e tem muito campo. Meu nome é Fabrício Carlos Kerber, sou formado em técnico em eletrotécnica. Me formei em 2011 no Senai. Desde então já atuo na área. Bom, o técnico em eletrotécnica pode atuar em várias áreas, como na parte de geração de energia, que é a parte das usinas hidrelétricas, usinas eólicas, com a parte de geração de energia solar. Como pode também atuar na parte de indústrias, que é a parte elétrica industrial. Pode atuar entre empresas de telecomunicações e a área que eu atuo é a parte de residencial e predial. Bom, a parte residencial basicamente é fazer a parte elétrica de uma casa. Na residência, sim, tudo que envolve a parte elétrica, nós fizemos toda a instalação, desde o poste, a parte da entrada, o cabeamento da entrada, a distribuição dentro da casa, o quadro com disjuntores e tudo. É feita toda a distribuição para casa, a fiação, todo o acabamento. Toda a parte que envolve a parte elétrica, é isso que nós fizemos. Na parte predial, envolve um pouco mais de coisas, além de toda a parte elétrica dos apartamentos, a parte elétrica das salas comerciais, de condomínio. A gente monta o quadro de entrada, onde que vai todos os medidores de todos os apartamentos, faz o cabeamento de entrada, a distribuição para todos os apartamentos. Na parte de condomínio, é feita a parte de para-raios, que é muito importante para a parte de aterramento do prédio. É feita também a parte de iluminação de emergência, a parte de alarme de incêndio também. Bom, a parte elétrica vem crescendo muito nos últimos anos, novas tecnologias sendo lançadas. Então, o que cada profissional precisa ter é se manter atualizado, porque vai chegar uma hora que, se não se manter atualizado, vai chegar uma hora que você não vai conseguir manusear ou instalar algum equipamento necessário. Então, tem que sempre se manter atualizado nas novas tecnologias que estão sendo lançadas. Bom, eu escolhi fazer esse curso e atuar nessa área quando eu estava fazendo o ensino médio no Senai. Apareceu a oportunidade de fazer o curso técnico, era eletrotécnica, o curso de mecânica ou de informática. Eu escolhi o de eletrotécnica e até hoje não me arrependo disso. É uma área que vem crescendo muito nos últimos anos e futuramente ainda tem muito a crescer. E o que o técnico em eletrotécnica precisa na hora de estar executando o serviço? Precisa ter muita concentração, precisa ter muito cuidado no que está fazendo, porque não pode cometer um erro na hora de montar um quadro, na hora de montar, quando tem um lustre, alguma coisa está instalando, na hora de fazer uma emenda num fio, na hora de estar montando quadro de disjuntores. Isso tem que estar sempre bem certinho, tem que ficar bem atento, não pode ter erro, porque causando algum erro ali, uma emenda mal feita, alguma coisa ali, um disjuntor, um fio solto, alguma coisa assim, você pode estar ocasionando algum problema futuro, desde curto-circuito, colocando em risco até as pessoas que estão morando nessa residência. Então, você tem que ter muito cuidado e muita atenção prestar atenção no serviço que está fazendo, porque pode acabar acontecendo alguns acidentes bem graves, como incêndios e coisa num curto-circuito. Para o futuro dessa profissão, com certeza ainda
terão novas tecnologias, vai crescer muito ainda. É uma profissão muito boa e que vale a pena mesmo estar atuando nela. Então, bom dia a todos. Hoje vamos realizar uma entrevista com a Tatiana Maria Schossler e a profissão dela é técnica judiciária. Então, você pode me falar um pouquinho por que você escolheu essa profissão? Então, eu escolhi ser técnica judiciária porque é uma profissão que você pode trabalhar com o curso que eu fiz de Direito. Né? Você trabalhando como técnica judiciária, você vai trabalhar diretamente com processos, né? E na área tanto na civil, penal, família. Então eu escolhi porque, como eu fiz o curso de Direito, apesar de não necessitar de curso de Direito, mas você vai trabalhar diretamente com o direito, né? Então, você pode me falar um pouquinho sobre a profissão? Então, o técnico judiciário, ele vai trabalhar com o andamento do processo. O que você faz? Você vai vai cumprir os despachos, você vai cumprir as sentenças que o juiz vai dar, né? Você vai também fazer atos ordinatórios, esses atos ordinatórios, eles vão substituir as sentenças, vão substituir os despachos, né? Para dar andamento ao processo. Você vai dar todo o andamento que o processo precisa, né? Ok. Você pode me contar um pouquinho sobre a sua experiência nessa profissão? Quanto tempo você exerce, em que locais você já trabalhou com ela? Então, eu tenho 19 anos de fórum. Eu trabalho no fórum local aqui de Concórdia. E eu gosto muito de trabalhar como técnica judiciária. É uma profissão que você não precisa ter o curso de Direito, você precisa ter o 2º grau, porém é uma profissão que exige muito conhecimento em Direito. Então, quais habilidades você acha que é necessária para seguir essa profissão? Então, como eu falei antes, embora não necessita ter o curso de Direito, você precisa ter bastante conhecimento na área jurídica, porque você vai trabalhar diretamente com processos. Então, quais você acha que são os desafios que a profissão enfrenta hoje? Então, os desafios, como sempre foi passar no concurso. Então, cada vez os concursos estão mais difíceis, estão mais escassos, principalmente, né, devido a esse governo que temos hoje. Os concursos, a tendência agora é acabar com os concursos públicos, né? E também agora vai ter muita terceirização, né, do serviço público. E como você vê o futuro da profissão? Eu vejo que essa profissão irá acabar com o tempo. Porque, em primeiro lugar, porque eles já queriam que acabasse essa profissão, porque eles gostariam que essa profissão exigisse o nível superior. E com essas novas PECs que estão surgindo, né, essas novas emendas à Constituição e esses novos recursos que o governo está implementando, a tendência é acabar essa profissão de técnico judiciário. E os concursos públicos também. Obrigada. E aí, está interessado em alguma das profissões? Caso estiver, compartilhe com a gente.